gente! Está começando Sustentabilidade em Conexão, um programa do Núcleo de Educação Conectada, NEC, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, em parceria com a TV UFG. Eu sou a professora Sueide Lourencio. Oi, galera! Eu sou a professora Mariana Araguaia e hoje nós vamos falar sobre o pilar ambiental da sustentabilidade. Isso mesmo, Mari. A ideia, pessoal, desse pilar é diminuir o impacto das ações humanas sobre o meio ambiente. Algumas ações, como a redução da emissão de carbono, o uso consciente e inteligente da água, evitar o desperdício e repensar os impactos gerais sobre o meio ambiente, estão nesse grupo. O crédito de carbono tem como meta reduzir a emissão do gás carbônico, o CO2, e é um assunto muito interessante. Nós vamos falar de forma específica sobre ele nos próximos programas, porque hoje o nosso objetivo é mostrar que já existe uma forma de reciclar e de reutilizar a água através de mecanismos que usam a água que sai da lavanderia, do banho e da pia do banheiro para as caixas de descarga. Quer saber como? A professora TT Ribeiro vai mostrar para a gente algumas tecnologias que podem nos auxiliar. Oi, sustentabilidade em conexão, no campo novamente. Que lugar diferente esse que eu tô, né? Eu vou te contar, não só eu, mas o Danilo Cunha também vai contar para você o que é possível e o que acontece aqui não é mágica, é química. E um cadinho da física também. Professor Danilo Cunha, que é engenheiro ambiental, tecnólogo em gestão ambiental, professor universitário. Professor, obrigada pelo papo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de mostrar um projeto muito legal, né? E difundir essas práticas de sustentabilidade é sempre um prazer. Olha, vamos falar do pilar da sustentabilidade quando a gente pensa em meio ambiente, né? Claro que existem nuances em relação a esse pilar da sustentabilidade do meio ambiente, que vai desde a questão de trabalho, a questão de convivência, mas muito dessa pegada do ambiente mesmo, das possibilidades que a gente tem, inclusive, de reaproveitamento, de reciclagem, de cuidado com os recursos naturais que a gente usa. Professor Danilo, sem água não tem vida. Não tem, é um recurso primordial, né? E a preocupação com a água, ela tem que estar num ambiente urbano, né? E aqui é um exemplo legal onde a construção civil, né, se adequa a esses conceitos de sustentabilidade, né? De colocar numa construção convencional, aplicar esses conceitos, que faz toda a diferença. Você estava me dizendo que existem dois tipos de esgotos, né, que geralmente as cidades e as casas produzem. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? E como e qual vocês usam aqui? A casa ela gera dois tipos de esgoto, que é o esgoto sanitário, que é a água negra, e você tem as águas cinzas, né? Então, basicamente, a água do vaso sanitário ela é uma água negra. A água da pia da cozinha é uma água negra, é um esgoto com muita carga orgânica, é um esgoto mais difícil de se tratar. Ele também é possível ser tratado, mas é um processo um pouco mais complexo. Aqui a gente trata o que a gente chama de águas cinzas, que é o esgoto que ele é gerado no chuveiro, na lavanderia e no lavatório dos banheiros, né? Então, é um volume muito grande de águas. Mais de 60% do esgoto que a gente gera é desse tipo de esgoto, desse tipo de material. E aí a gente consegue tratar ele com um espaço pequeno, numa estrutura menor, e consegue adequar esse esgoto para você reaproveitar essa água em fins não potáveis, né? Que é o caso aqui desse prédio. Esse projeto ele tem duas redes de esgoto, então a água cinza vem aqui para essa estação de tratamento, e aí a gente trata e devolve essa água tratada para ser reaproveitada na descarga dos vasos sanitários e na irrigação de toda a área verde do condomínio. Quando você fala de água tratada, a gente precisa entender o seguinte: sabe a água que tem no vaso sanitário? A não ser que você não tenha um sistema desse, ela é potável. Ela é um tipo de água que foi tratada e que você está ali usando no vaso. E aí, professor, quanto por cento que a gente pode dizer que a gente usa de água tratada, por exemplo, no banheiro na descarga? Então, na descarga, hoje, evoluiu um pouco com aquela descarga que é acoplada no vaso. Aquela convencional chegava a ser 80% do volume de água da casa, era naquela descarga.
Hoje tem dados que falam entre 40% e 60% do esgoto que é gerado, do consumo de água, no caso, né, de cada residência, é gerado na descarga do vaso sanitário. O que o senhor acha que é mais importante do ponto de vista da educação para que a gente possa trabalhar na sala de aula? É a conscientização, né? E é importante a gente criar uma cultura sustentável para que isso se torne um hábito, né? Hoje, assim, a nossa geração não teve tanto esse contato porque a gente tinha uma visão ainda de ter recursos naturais em abundância, não é? Então, esse padrão, por exemplo, de você usar água potável na descarga do vaso sanitário, para um fim que não é nobre, é um padrão que veio da nossa geração. Os novos padrões de sustentabilidade, isso é inaceitável, né? Então, precisa criar essa consciência, né? E o local certo de fazer isso é na sala de aula, né? Para que isso seja replicado na sociedade, se torne um hábito, se torne um padrão, e projetos como esse que deixam de ser uma coisa excepcional para ser uma rotina, para ser o usual, para ser o padrão da construção civil. Vocês vão ver agora algumas imagens que vão mostrar o quanto a coisa foi milimetricamente pensada para funcionar. A água que vem justamente dos lugares que o professor Danilo falou, de escovar o dente, lavar o rosto, da máquina de lavar, ela vai para essa primeira caixa aqui, que é uma água cinza, como a gente já falou, é um esgoto cinza, digamos assim, Isso. né? No termo correto são águas cinzas. Águas cinzas. Depois vai aqui para o lado, que você vai ver agora. E lá atrás dessa caixa aqui, retangular, que vocês estão vendo, tem o dosador. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Por isso que eu falei no início do papo que essa aqui é uma conversa com química e física, um cadinho de eletrônica, a importância. Como é que vocês desenvolveram esse tipo de Inclusive, sistema? Assim, o mundo atual ele demanda eletrônica em quase tudo, né? Então a evolução, assim, a acessibilidade desse tipo de recurso, ele facilitou muito esse trabalho. Assim, né? Inclusive o próximo passo é a gente migrar para o controle remoto mesmo, para a internet das coisas, né? O que é esse sistema de dosagem? É uma tecnologia que ela dosa conforme um ajuste pré-determinado. Então, é uma tecnologia que começou em Israel. Israel tem um histórico, né, com o uso sustentável de água, e aí isso multiplicou para o mundo inteiro. Hoje é bem comum assim, ter esse tipo de dosadora eletromagnética. Então, é um equipamento que ele dosa o produto químico para o tratamento na frequência certa, no volume correto, no tempo correto. Mede por vazão e por volume. E aí existe um ajuste pré-determinado. Para cada tipo de esgoto que você vai tratar, tem um ajuste. Então, o equipamento aqui ele é parametrizado para esse tipo de esgoto. Então, ele vai dosar o produto químico na sequência certa, na quantidade certa, para o volume e para a qualidade do esgoto que a gente tem aqui. Agora aqui, por mês, vamos falar, quantos litros de água são processados nesse sistema aqui? Detalhe, depois de passar por aquela estrutura retangular, vai para essas duas caixas d'água aqui e vão para outro lugar essas águas. Para onde? Elas vão para um reservatório que fica na parte alta do prédio para alimentar essa rede de água não potável que alimenta os apartamentos e o sistema de irrigação do prédio. Então vai para descarga, ou seja, lá nos vasos sanitários, não vai ser a água potável tratada que você paga por ela hoje. É essa água aqui que foi, como é que eu vou dizer? Foi tratada. Recondicionada, na verdade. Só que não é potável, não dá para beber. Não é potável. Existe tecnologia para potabilizar esgoto, mas para dar descarga no vaso sanitário, você não precisa ter uma água tão pura, com uma qualidade tão premium, assim, né? Então, o conceito é bem esse, é um tratamento que dá para a água uma condição de reuso, mas para fins não potáveis. Eu não posso beber essa água, mas eu posso lavar, eu posso irrigar, eu posso ter contato com essa água na minha pele, que não tem perigo, né? E aqui essa unidade, por mês, ela recupera uma média de 400 mil litros de água. Muita coisa. Muita coisa que reflete uma economia na conta de água, porque você deixa de usar água potável da Saneago para utilizar a água de reuso. Né? Primeiro, você diminui a necessidade de estar captando a água no leito dos rios, né? Que você está reaproveitando, e você deixa de lançar esse volume também. Né? Então, você melhora ali nas duas pontas onde você está usando o recurso natural, tanto na captação quanto no lançamento. O que uma pessoa, o que os governos, o que os estudantes que estão nos acompanhando agora, professores, vão precisar pensar para esse futuro que precisa caminhar alinhado com as ODS, com a questão dos pilares da sustentabilidade? Como é que a gente pode realmente colocar em prática o que a gente está falando aqui?
Aí cada parte da sociedade pode contribuir com um pouco, né? O poder público, ele pode contribuir criando e aprimorando a legislação. Isso aqui já é lei, né? Você não pode, por exemplo, varrer a calçada mais do seu prédio com água potável, tem que ter algum sistema de reuso. Isso aqui, na realidade, de Goiânia, de onde a gente tem esse sistema. O poder público pode criar um sistema de isenção tributária para quem tem esse tipo de iniciativa, não só essa, mas iniciativas como telhado verde, como captação de energia solar, como você deixar a área permeável ali, né? Pode criar um IPTU verde, né, por exemplo, uma iniciativa bem legal. O mercado privado se adequar, enxergar na sustentabilidade uma oportunidade de gerar lucro, que é esse caso aqui, né? O condomínio, a obra agregou valor para esse equipamento que gera uma economia para o condomínio, então é um imóvel que tem esse diferencial, né? E a sociedade se conscientizar, né? De dar preferência para produtos que tenham essa pegada ambiental, né? Fazer a sua parte na sua rotina no dia a dia. Então todo mundo pode contribuir um pouquinho. Pronto. E aí, gostaram? Tem muito mais para a gente falar sobre sustentabilidade. Afinal de contas, esse é o Sustentabilidade em Conexão. A gente volta com vocês no estúdio. Viram que legal? Bem, para tratar a água, são utilizados 4 componentes químicos. O primeiro é o carbonato de cálcio, que é para corrigir o pH. Depois, nós temos o policloreto de alumínio como coagulante, o polímero aniônico como floculante e, finalmente, o hipoclorito de sódio como desinfetante. Olha aí, pessoal, na imagem. Que bacana essas máquinas que fazem a dosagem e a distribuição dos produtos químicos. Imagine se toda casa tivesse um sistema desse. Bom, é aqui que entra o incentivo à pesquisa e investimento na disseminação de tecnologias como essa. Exatamente, Su. A gente espera que com os programas que nós estamos fazendo por aqui, você, eu e todos nós possamos repensar as ações. Por exemplo, para onde vão os recicláveis das nossas casas. Exatamente, Mari. Eu faço a separação lá em casa. Mando pouca coisa para o aterro. Vou dar aqui até um spoiler para o próximo programa. A Su é a mulher do spoiler, gente. Pessoal, reciclagem. Olha, a gente vai falar sobre o pilar social da sustentabilidade. Vocês já pararam para pensar sobre a importância das cooperativas de reciclagem? Isso mesmo, pessoal. Acompanhe a programação do Conexão Escola TV na TV UFG todos os dias às 11 horas, hein? E também acesse nosso canal do YouTube e o nosso site Conexão Escola, que está aparecendo aqui na sua telinha, tá bom? Aproveite também para interagir conosco no Instagram, no canal da TV UFG e no canal da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, usando a nossa hashtag Conexão Escola. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.